Você já teve dúvida se, realmente, vale a pena acreditar e esperar pelas promessas de Deus? Já se perguntou, quanto tempo ainda precisa esperar por uma resposta? E duvidou se Ele realmente cuida de você? No vídeo de hoje, Joyce Meyer vai nos encorajar a continuar acreditando nas promessas de Deus, mesmo quando a espera parece uma eternidade. Nos momentos que passamos por lutas e dificuldades, é comum que as dúvidas apareçam. Mas Deus nos convida a decidir acreditar e confiar que Ele sempre virá por nós no tempo certo. Se você está esperando por algo e sua fé está sendo testada, fique conosco até o final e descubra como fortalecer sua fé, para continuar confiando nas promessas de Deus. Agora, vamos ouvir a Joyce. Eu acho que não tem nenhum de nós que possa dizer que eu nunca tive dúvida de que Deus virá a nós quando estivermos numa situação difícil. Mas, assim como o medo, nós temos que resistir à dúvida. Temos que resistir ao medo, temos que resistir à dúvida, porque, na verdade, a dúvida é apenas um tipo de medo. Nós temos que decidir no que nós acreditamos e não ser dúbios de mente. A Bíblia nos ensina que o homem de mente dúbia, ele é instável em todos os seus caminhos. E ele não pode nem pensar que receberá algo de Deus, porque Deus quer que nós creiamos. Sabe, você tem uma escolha, você pode acreditar ou não acreditar. Eu garanto que é muito mais fácil crer. Você fica mais feliz quando você acredita em Deus. No minuto em que você não crê em Deus, aí começa a perder sua alegria. A dúvida é enviada para a guerra contra a nossa fé. Você está na fé confiando em Deus por algo e aí vem a dúvida. Você não esperava, mas ela vem. Talvez especialmente se Deus estiver demorando um pouco mais do que achamos que Ele deveria para aparecer por você em uma situação. Talvez haja alguém assistindo agora que esteja esperando um longo tempo. E, cara, o inimigo está atrás de você hoje, ele está atacando a sua mente, te fazendo pensar que isso nunca vai acontecer. Então, esta é uma mensagem oportuna para você, porque eu estou encorajando você a não começar a duvidar de que Deus é bom, não duvide que Ele te ama, não duvide de que Ele é fiel. Deus, Ele vai vir por você. Ele nem sempre faz isso na nossa linha do tempo, mas Ele sempre vem por nós. A dúvida é enviada para guerrear contra a sua fé, mas quando o medo ou a dúvida vierem, você pode abrir a boca e dizer: eu confio em Deus. Por que não praticar agora mesmo? Eu confio em Deus. Veja, você se sente melhor só de falar isso? Sabe, Abraão, ele tinha fé sobre uma promessa que Deus lhe havia feito, de que ele teria um filho do seu próprio corpo. Mas a dúvida veio contra ele e tentou roubar isso. Vamos ler estas escrituras em Romanos 4, 18 a 21. Contra toda a esperança, Abraão em esperança. E sabe o que é esperança? É uma expectativa de que algo de bom vai acontecer a qualquer momento. O diabo não quer que tenhamos esperança. A esperança não é o que o mundo pensa. Bem, eu espero que algo aconteça. Isso é meio que uma espécie de desejo, sabe? Eu espero, mas eu duvido. Não. A esperança bíblica é diferente. A esperança bíblica tem uma garantia. Ela crê e ela diz que algo de bom acontecerá comigo. E de fato eu encorajo as pessoas a dizerem todos os dias: quando se levantar, algo de bom vai acontecer comigo hoje. Abraão em esperança creu e assim ele se tornou o pai de muitas nações. Assim como fora dito a ele, assim também será a sua prole. E sem enfraquecer em sua fé, ele enfrentou o fato de que seu corpo era tão bom quanto morto. Agora, isso é muito bom. Ele encarou as suas circunstâncias, ele não se escondeu delas, ele sabia que tinha uma situação impossível. E você está num lugar como esse em sua vida agora. Você tem o que o inimigo está dizendo que é uma situação impossível para você. Bem, eu quero te lembrar hoje que todas as coisas são possíveis com Deus.
O que é impossível para o homem é possível com Deus. Eu quero que entenda isso. Não há nada que seja impossível para Deus. Então, quando o inimigo diz que é impossível, você diz a ele: se eu estivesse sozinho seria impossível, mas com Deus ao meu lado, todas as coisas são possíveis. E sem enfraquecer em sua fé, ele enfrentou o fato de que o seu corpo era tão bom quanto morto, porque ele já tinha 100 anos de idade. Meu Deus, velho demais para fazer um bebê? E que o ventre de Sara também já estava morto. Significa que ela passou pelas mudanças da vida, seus anos férteis tinham acabado. E então você tem um homem que tinha uma situação impossível, uma mulher que tinha uma situação impossível também, mas temos um Deus que faz com que todas as coisas sejam possíveis. Vamos, a fé de alguém está sendo despertada. No entanto, ele não vacilou por causa da incredulidade em relação à promessa de Deus, e assim foi fortalecido na fé ao dar glória a Deus. Quando sua fé começar a enfraquecer, comece a se lembrar de algumas das coisas que Deus fez por você no passado. É por isso que gosto de manter diários. Eu gosto de manter um registro das coisas que Deus fez por mim, coisas que Ele me deu através das orações que Ele respondeu, do que vi fazer na vida dos meus filhos ao longo desses anos. Olho para trás e vejo como eu temia por alguns dos meus filhos quando eram jovens e talvez não estivessem indo bem na escola ou parecendo irresponsáveis. Eu pensava, não sei o que vai acontecer com eles, o que vai ser deles, meu Deus. E sabe, Dave e eu temos 4 filhos adultos agora e nossos 2 filhos trabalham no ministério e um deles é o chefe de todas as missões que fazemos em todo o mundo e o outro é o chefe de todo o ministério da TV e de todas as mídias e todas as operações desse ministério. E então, nossas 2 filhas não trabalham conosco, mas os maridos trabalham. E assim toda a família está envolvida no ministério. E se eu tivesse olhado para eles e tivesse tomado decisões com base em como eles eram quando pequenos, eu jamais pensaria que algum deles poderia trabalhar para nós. E você olha para trás e se lembra de tantas coisas que pareciam impossíveis e que, no entanto, Deus fez em sua vida. Você pode olhar para suas circunstâncias e ainda ser persuadido. Eu amo isso. Sendo plenamente persuadido de que Deus tinha poder para fazer o que havia prometido. Uau! Jesus estava a caminho para curar a filha de Jairo, que estava morrendo. Esta era uma situação muito séria e talvez você tenha uma situação muito séria agora, sabe? Mas no caminho ele parou para curar uma mulher que estava sangrando. Havia 12 anos. Agora, se você precisa de um milagre, como aquele homem, ele tinha uma filha que estava morrendo e Jesus estava a caminho e, ainda assim, ele parou no meio do caminho, indo curar a filha daquele homem para curar outra pessoa. Acho que isto provavelmente teria me deixado um pouco nervosa. Eu posso ver como a dúvida e o medo podem se aglomerar em uma situação como esta. E enquanto ele estava lá curando aquela mulher que vinha sangrando há 12 anos, então alguém veio da casa de Jairo e disse: você não precisa mais se preocupar, sua filha já morreu. Ouça o que a Bíblia Amplificada diz. Marcos 5:36 e 37. Isto é tão bom. Ouvindo, mas porém ignorando o que eles disseram. Jesus ouviu o que eles disseram, mas ele ignorou. Ele não deu atenção àquilo. E nós temos que aprender, quando o Satanás mente para nós, a não dar atenção ao que ele fala. Apenas diga: vá em frente, use todas as suas mentiras, mas eu creio na palavra de Deus mais do que eu acredito em suas mentiras. Eu disse recentemente, e quero dizer novamente, nós damos a Deus acesso à nossa vida através da fé e da crença nele. E damos ao inimigo acesso à nossa vida através da dúvida e da incredulidade, através do medo. Ouvindo, mas ignorando o que disseram, Jesus disse ao chefe da sinagoga: não se deixe levar pelo alarme, nem seja atingido pelo medo. Apenas continue crendo. Posso dizer isso a alguém hoje?
Satanás tem vindo contra a sua fé. Talvez por dias, e eu creio que Deus te levou a ligar neste programa hoje só para que pudesse me ouvir dizer: não pare de crer em Deus. Às vezes, quando o inimigo pressiona mais forte, é quando a nossa vitória está virando a esquina e ele quer que a gente desista de tudo. Mas eu estou te dizendo, não desista. Fique firme, Deus vai te ajudar, não se deixe levar pelo alarme, nem seja atingido pelo medo. Então somente continue crendo. Sabe, eu simplesmente amo a palavra de Deus. Ela diz que se nós apenas crermos nele, nós veremos a glória de Deus. E a glória de Deus é a manifestação de toda a excelência dele. Deus tem coisas excelentes em mente para você, mas você não pode desistir da sua fé. Tem que continuar crendo nele. E ele não permitiu que ninguém o acompanhasse quando ele entrou para curar a menina que disseram que estava morta, exceto Pedro, Tiago e João. Sabe por que isso é importante? Havia muitas outras pessoas com ele, mas ele não deixou ninguém entrar na casa com ele, exceto Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Porque ele queria estar cercado de fé. Ele queria estar cercado apenas por pessoas que tinham fé, que acreditavam que ele poderia fazer o que precisava ser feito. Sabe, se você está em uma batalha agora, não se cerque de pessoas que sejam negativas, cheias de dúvidas e incredulidade, que vão te desencorajar dizendo: isso não vai acontecer. Cerque-se daquelas pessoas que têm fé em Deus. Procure se cercar de pessoas que tiveram vitórias em suas vidas. Quando você está com problema, esse não é o momento de parar de ir à igreja. Quando você está com problemas, esse não é o momento de parar de estudar a Bíblia, de passar tempo com Deus. Esse é o momento de pressionar ainda. Não podemos ficar entre dois lugares, ou cremos em Deus ou não cremos. Não podemos ter um pouco de fé e misturá-la com um pouco de dúvida, porque nós voltamos à estaca zero. Houve um homem na Bíblia a quem Jesus disse: você crê? Ele disse: eu creio, Senhor, mas me ajude na minha incredulidade. E ainda assim conseguiu um milagre? Mas acho que foi porque ele foi honesto com Deus, e você pode ser honesto com Deus, pode dizer: eu creio, Senhor, mas a minha fé precisa ser fortalecida. A minha fé não é perfeita. Ajude-me com a incredulidade que está vindo contra mim. Em Tiago 1, do 2 ao 8, diz: considerem como motivo de alegria, meus irmãos, sempre que enfrentarem provações de muitos tipos. Cara, isso é difícil de fazer, não é? Essa é uma escritura que é até difícil de entender. Porque devemos contar como motivo de alegria passarmos por vários problemas, porque vocês sabem que o teste da sua fé produz a perseverança. Que a perseverança termine sua obra para que sejam maduros e completos e não lhes falte coisa alguma. Outra palavra para perseverança é paciência. Sempre que estiver numa provação, você tem que ser paciente enquanto espera que Deus traga a sua libertação. E quanto mais você faz isso, mais forte sua fé fica. Quanto mais paciente você é, mais forte é a sua fé. Não é que temos que ficar felizes por termos problemas. A razão pela qual ele nos diz para contar como motivo de alegria. Você pode não se sentir alegre, mas você conta como alegria. E você pensa nisso desse jeito. Eu não gosto desses problemas. São difíceis para mim. Mas com a ajuda de Deus eu passarei por eles. Porque do outro lado de tudo isso eu serei mais forte do que jamais eu fui antes. Eu garanto que o que quer que você esteja passando agora, se não parar nem desistir, quando você chegar do outro lado, e você vai chegar do outro lado, você será mais forte na fé e mais forte em seu relacionamento com Deus do que jamais foi antes. Deixe-me fazer uma pergunta. Quando é que você cresce mais na fé? Quando é que você se aproxima mais de Deus do que nunca? Não é quando tudo está maravilhoso, mas sim quando você está passando por tempos difíceis e sente que Deus é tudo que você tem. E esse não é um lugar ruim para se estar, porque quando Deus é tudo que você tem, então você se apega a Ele e confia nele para as respostas, porque Deus pode fazer por você o que ninguém jamais pode fazer. Se alguém não tem sabedoria,
Deve pedir a Deus que a dá generosamente a todos sem encontrar falhas, e Ele será dado. E eu amo isso também, porque Ele está dizendo, agora você está nesta situação e talvez, apenas talvez seja a sua culpa. Talvez você tenha aberto a porta para o inimigo por falta de sabedoria. Ou tenha feito algo que abriu a porta para esse problema que você tem agora. Talvez problemas financeiros, e a verdade é que você acabou gastando um dinheiro que você não tinha e comprou muitas coisas no cartão que agora não pode pagar. Sabe, toda vez que você gasta mais do que ganha, você acaba tendo muitos problemas. Mas ele diz, vamos até dizer que seja o seu caso, você entrou em grandes apuros por falta de sabedoria. Ele disse agora, peça sabedoria, peça para Deus te mostrar como sair dessa situação. Então Ele vai ajudar você, e eu amo isso, e sem encontrar culpa em você, isto será dado a você. Mas quando pedir, você deve crer e não duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar soprada e levada pelo vento. Agora eu sei que a primeira coisa que alguém pode dizer é, eu não consigo evitar, apenas duvido. Então, você não está combatendo o bom combate da fé? Porque sabe você, sim, a dúvida virá contra você. A dúvida vem contra mim. Nós não podemos impedir o inimigo de nos atacar, mas não vamos simplesmente nos deitar e deixar que ele passe por cima de nós. Nós podemos pegar a autoridade que Cristo nos deu, podemos abrir a nossa boca e dizer, eu não vou duvidar, eu vou confiar em Deus. Eu me lembro de todas as coisas que Ele fez por mim. Diabo, você é um mentiroso. A verdade é que eu vou sair vitorioso, porque Deus me ama e Ele vai me ajudar. Mas se você tem uma mente dúbia, Ele diz, não espere receber coisa alguma do que você pedir ao Senhor, porque você é instável em todos os seus caminhos. Decida no que você vai crer e se apegue a isso. Você acredita que Deus, Ele vai vir por você? Sabe de uma coisa? Não acho que nosso principal problema seja não confiar em Deus, não crer em Deus. Não acho que duvidamos de que Ele possa fazer, acho que duvidamos que Ele vai fazer por nós. Eu acho que o nosso verdadeiro problema não é que não cremos que Deus possa fazer, mas não temos certeza de que Ele fará por nós. É por isso que é tão importante realmente acreditar de todo o coração que Deus ama você, que Ele é bom, que Ele tem um bom plano para a sua vida e que seus pecados podem ser completamente perdoados. E quando você peca e pede a Deus para te perdoar, se estiver sinceramente arrependido, a Bíblia diz que Ele não somente nos perdoa, mas que Ele esquece nossos pecados e os leva para tão longe, quando o leste está do oeste, Ele não se lembra deles nunca mais. Uau! Isso é algo que vale a pena gastar tempo pensando, não é? Eu gostaria de ter tempo, uma meia hora a mais para falar disso. Que coisa incrível que podemos fazer algo errado e pedir a Deus que nos perdoe. E Ele não só nos perdoa, até esquece o que fizemos. A dúvida é inimiga da sua fé. Não se coloque em julgamento e julgue a si mesmo. Sou culpado, portanto não mereço a ajuda de Deus. Deixe-me dizer, nenhum de nós merece a ajuda de Deus. Eu não mereço a ajuda de Deus, você não merece a ajuda de Deus, mas é isto que faz isso ser tão bom. Ele nos ajuda mesmo quando não merecemos. Você pode crer hoje que Deus ajudaria você mesmo que você não mereça? Em Hebreus 4, 15 e 16 diz: nós não temos um sumo sacerdote que seja incapaz de entender e simpatizar ou ter um sentimento compartilhado com as nossas fraquezas e enfermidades e a responsabilidade dos ataques da tentação, mas temos um sumo sacerdote, Jesus, o qual foi tentado em todos os aspectos, assim como nós, no entanto, ele nunca pecou. Agora ouça isso. Então que nós, sem medo e confiantes e corajosamente, vou repetir, então sem medo e confiantes e corajosamente, nos aproximemos do trono da graça, o trono do favor imerecido de Deus por nós pecadores, para que possamos receber misericórdia por nossos fracassos e encontrar graça para nos ajudar no tempo das nossas necessidades. Uau! Se você foi imprudente e você se meteu em apuros e não usou a sabedoria, ou você pecou
e precisa da ajuda de Deus, não pense que Ele não vai te ajudar, só porque você não tem sido perfeito. Temos um sumo sacerdote que entende nossas fraquezas. Ele conhece você e está pronto para ajudá-lo, se for ousado bastante para pedir. Então, sem medo e confiantes e corajosamente, aproximemos do trono da graça. Quer saber? Jesus não morreu por pessoas perfeitas. Ele morreu por pessoas imperfeitas. Se eu e você pudéssemos ser perfeitos, não precisaríamos de um Salvador. Toda a razão pela qual nós precisamos de Jesus é porque nós cometemos erros. Deixe-me perguntar sobre como você se sente sobre si mesmo. Você julga cada movimento que faz? Duvida de todas as suas decisões? Você toma uma decisão e depois duvida se tomou a decisão certa, e aí toma outra decisão e duvida se tomou a decisão certa, e aí começa a ligar para os amigos para pedir a opinião deles. Sempre digo, não perca tempo tentando receber conselhos de pessoas que nem sabem administrar suas próprias vidas. Se você quer receber conselhos de alguém, pelo menos tenha certeza que seja de alguém cheio de fé, alguém que você pode ver o fruto da fé em sua vida. Como você pensa? Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter dito aquilo, eu não deveria ter comprado, não deveria ter ido lá, não deveria ter comido aquilo. Quantas vezes comemos algo e pensamos, eu não deveria ter comido aquilo? Eu não orei o suficiente, não li a Bíblia por tempo suficiente, eu não confessei a palavra de Deus hoje, eu gastei muito dinheiro no supermercado, eu falei demais, eu não sou um bom pai. Não pense coisas ruins de si mesmo. Seja ousado e pense coisas boas sobre si mesmo em Cristo. Sem Ele nós nada somos, mas nele temos coisas boas acontecendo em nós. Você pode dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu tenho a sabedoria de Deus. Jesus trouxe para mim a sabedoria de Deus. Eu tomo decisões certas, eu ouço de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Você tem que ter seu pensamento renovado e crer no que a palavra de Deus diz sobre você. Crer é muito mais fácil para nós do que duvidar. Deus nos ouve e nos ajuda mesmo quando nós erramos. Uma ótima escritura, 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não podemos nem imaginar todas as coisas boas que Deus já preparou para nós. Sabe, aqui não diz que Ele está preparando para as pessoas que não cometem erros. Ele as tem preparado para as pessoas que o amam. Quer saber? Tenho muitas coisas erradas em mim, mas eu tenho algo a meu favor. Eu amo Deus. Eu amo Jesus. Nem sempre faço tudo certo, mas eu amo Jesus. Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e querem sua vontade. Não diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que não cometem nenhum erro, mas para aqueles que amam a Deus e querem sua vontade. Deixe-me perguntar hoje, você ama a Deus? Quer a vontade dele em sua vida? Se você respondeu sim a ambas, então, não importa o que venha contra você, Deus vai pegar isso e pode até não ser bom, mas Deus pegará isso e fará cooperar para o seu bem. Jeremias 1:4-5 diz, antes de te formar no ventre, eu te conheci e te aprovei como meu instrumento escolhido. O quê? Jesus, como você poderia saber das coisas que eu faria e ainda me escolher como um instrumento que poderia usar? E antes de você nascer, eu te separei, te reservei e te consagrei. Eu te designei como profeta para as nações. Sabe, a dúvida causa procrastinação e ela nos faz recuar com medo. Em Hebreus 11:8, ele diz, pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e saiu para um lugar que estava destinado a receber como herança, e assim ele partiu. Ele não perturbou a mente sobre onde deveria ir. Sabe, Abraão não tinha todas as respostas. Ele só deu um passo de fé de cada vez. Isso é tudo que Deus está pedindo para você. Viva um dia de cada vez. Talvez você não saiba o que vai acontecer na próxima semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, mas
Leve sua vida um dia de cada vez. Você diz, bem, Joyce, se eu fizer o que você está dizendo e realmente acreditar que estou vindo de Deus e tomar uma decisão com base nisso. Joyce, e se eu me perder de Deus? Bem, sabe de uma coisa? Se você se perder de Deus, Ele te encontrará. Ele te porá de volta no caminho certo. Te levará de volta para o caminho estreito e Deus vai ajudá-lo. Muitos anos atrás, eu estava dirigindo pela estrada, estava tentando tomar uma decisão. E eu era meio nova em todas essas coisas de Deus e não sabia muito da palavra. E senti que Deus estava tentando me levar a fazer uma certa coisa e eu dizia, mas Deus, e se eu me perder de você, se eu me perder? Então Ele me disse, se você se perder, eu vou te encontrar. E Deus quer que você saiba que você não tem que viver com medo, dúvida e incredulidade. Você pode confiar nele. Quando temos um problema e oramos pedindo a Deus que nos ajude, uma das coisas que nós temos que lidar é com a espera. Com certeza há pessoas nos assistindo que disseram ao Senhor, possivelmente nesta manhã, Deus, por quanto tempo terei que esperar? Bem sabe, Deus sabe, mas Ele provavelmente não vai te contar. Ele quer que você confie nele até o último segundo. Você lembra que Paulo estava na prisão e ainda assim cantavam à meia-noite? Às vezes Deus não aparece até aquela hora da meia-noite. Agarre-se à sua fé e não pare e não desista. Marcos 11, 24. Por esta razão eu lhes digo que tudo o que vocês pedirem em oração, creiam, confiem e tenham confiança que isto já foi concedido e vocês vão receber. Cara, eu aprendo muito com esta escritura. Ele diz, sabe, no mundo dizemos, bem, eu vou acreditar se eu puder ver. Mas na economia do reino de Deus, nós temos que crer antes de receber. Nós cremos antes que haja qualquer evidência, sabe? Porque a fé, ela é a nossa evidência. Cremos em nosso coração que algo é nosso porque cremos nas promessas de Deus. Vivemos com base na palavra de Deus e naquilo que Ele prometeu, em vez do que nós vimos. E a Bíblia diz que nós andamos pela fé e não por vista. Bem, quando tentamos andar pela fé, Satanás vem contra você com medo, posso te garantir. É uma das coisas, sabe? Se nós pedíssemos e recebêssemos na hora, não haveria problema. Mas diz que você pede, você crê que já recebeu aquilo e no reino espiritual você acredita que está a caminho. Eu creio que já é meu, está a caminho. E a Bíblia diz, e você vai receber. A única coisa que a Bíblia não nos diz é quando receberemos. Sabe, há um começo, há um fim, mas também há um meio. E muitos de vocês assistindo agora estão no meio. Você está no meio disso. Você orou, pediu a Deus, você acreditou e não há nada acontecendo. E você só espera, espera e espera. E esse é um tempo de teste, não é mesmo? É quando nós desistimos e deixamos o medo nos dominar ou permanecemos na fé. E dizemos, não importa quanto tempo terei que esperar, Deus, eu creio que você é fiel e que você vai vir e trazer-me a resposta. E sabe, Deus pode não adiantar, mas nunca se atrasa. Ele sempre vem no momento certo. Sabe, Moisés esperou 40 anos. Abraão esperou 20 anos. Davi foi ungido para ser rei 20 anos antes de usar a sua coroa. E na maior parte desses 20 anos ele ficou escondido em cavernas, fugindo de um rei louco que tentava matá-lo. Saul tinha ciúmes de Davi, sabia que Davi seria rei depois dele. E ele ficava constantemente tentando matá-lo. Davi tinha essa promessa dada por Deus que ele seria rei. E, no entanto, 20 anos depois, ele ainda estava esperando. Esperando. Sabe, quando Deus me chamou para um ministério, no meu coração eu ouvi dizer, você vai sair por todo mundo ensinando a minha palavra. Sabe, eu era uma cristã recente, eu não
sabia sobre essa coisa de esperar. Pensei, bem, isto vai acontecer amanhã. Mas não aconteceu na manhã seguinte. Nem depois da manhã, nem depois do depois de amanhã. Eu tinha que provar a mim mesmo que era fiel. E eu dei pequenos estudos bíblicos caseiros por 5 anos. Não 5 dias ou 5 minutos, 5 anos fazendo estudo bíblico em casa, todas as terças à noite para cerca de 25 pessoas. Até Deus me dizia que era para parar o estudo porque Ele faria uma coisa nova. Pensei, aqui vamos nós. Agora vamos para o mundo. Bem, por 1 ano não fiz absolutamente nada. Sentia que Deus tinha me colocado numa estante e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia que era um teste para mim. O diabo tentou me dizer que eu era louca, que eu tinha inventado todas essas coisas sobre ser usada por Deus, estar no ministério e olho para trás e eu sei o quanto valeu a pena aquele ano. Deus estava me ajudando a ganhar a confiança para ser eu mesma e parar de tentar ser como os outros. Deus não pode fazer através de você o que Ele quer fazer através de você se você fica tentando ser como os outros são. Deus te fez especial. E Ele fez cada um de nós ser especial. E todos temos dons diferentes e únicos. E sabe, nós não temos que fazer tudo da mesma maneira que todo mundo faz. Você tem a confiança suficiente para ser você mesmo? Ou ainda está tentando ser como esse ou aquele amigo, ou esse ou aquele irmão, ou alguém que você conhece, ou uma outra pessoa que você viu fazendo algo? Você tem que se livrar disso tudo e ser você mesmo. E, portanto, se você for você mesmo, você será diferente das outras pessoas. E é preciso muita ousadia e coragem para ser diferente, porque quando somos diferentes, as pessoas geralmente falam de nós, elas nos criticam e nos julgam. E as pessoas me achavam louca porque eu sentia que Deus tinha me chamado para este ministério. Isso foi há 45 anos atrás. Sim, eu disse há 45 anos. E provavelmente somente nos últimos, talvez 15, 20 anos, eu venho fazendo o que eu senti que Deus me mostrou naquele dia, colocando no meu coração que eu daria a volta ao mundo pregando o Evangelho. Hoje isto é realidade, mas eu esperei, eu tive que ser fiel, eu tive que fazer pequenas coisas, tive que fazer muitas coisas que eu não queria fazer. E, cara, foi difícil manter esse sonho às vezes, sabe? O inimigo me dizia que eu era louca, mas Deus não me deixava esmorecer. E continuei crendo. E eu vi um pouco de progresso, um pouco ali, um pouco aqui. Deus não vai te deixar afundar quase no momento que você acha que vai desistir. Ele sempre faz alguma coisinha para te encorajar. Mas posso te dizer hoje, eu não sei quanto tempo você terá que esperar, mas garanto que esperar em Deus é melhor do que qualquer outra coisa que você possa fazer. Porque quando você está esperando em Deus, algo de bom está fadado a acontecer, cedo ou tarde. Deus não nos diz qual é o tempo de espera, sabe? Ele quer que confiemos nele. Não se preocupe com quanto tempo terá que esperar. Não se ocupe com tudo isso de por que Deus, por quê, e quando Deus, quando. Mas comece a obedecer a Deus e seja uma bênção onde quer que você vá. Ouviu o que estou dizendo? Você colocou sua fé em algo e está confiando em Deus, está crendo que Ele fará alguma coisa para mudar algo, para te dar uma vitória. Você fez a sua parte, você orou, você creu que recebeu e agora está esperando. E talvez a maioria das pessoas que nos assistem são pessoas que estão esperando por algo. E sabe, você precisa aprender a esperar, porque você passará mais tempo na vida esperando do que recebendo, porque você sabe que vai acontecer o que quer que esteja esperando. Isso vai acabar acontecendo, talvez amanhã, talvez daqui a 5 anos, eu não sei, mas eventualmente acontecerá. E você ficará tão feliz e tão aliviado, ficará muito alegre, contará para todo mundo como Deus fez aquilo por você. Mas sabe, não vai demorar muito e você terá que pôr sua fé em outra coisa. Porque Deus não nos deixa ficar parados. Ele sempre quer que sigamos em frente. Então você vai orar por outra coisa e vai crer que Deus está operando. E então você vai para outro momento de espera. E se você não conseguir desfrutar a vida enquanto está esperando,
Então você vai perder muito do que poderiam ser ótimos dias. Talvez você seja uma mulher solteira, está esperando em Deus para se casar, está esperando em Deus para trazer o homem certo para a sua vida, sabe? Enquanto você está esperando, sirva a Deus, seja boa para as pessoas. Não pense o tempo todo sobre o homem com quem você quer se casar, sabe? Ou se você é homem e na mulher com quem quer se casar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas vão ser acrescentadas a vocês. O Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Enquanto está esperando em Deus, enquanto você está esperando em Deus, sei que você está esperando em Deus, seja bom para os outros. Faça alguém feliz, coloque um sorriso no rosto de outra pessoa e diga a Deus: eu estou confiando em você, eu creio que o seu tempo é o tempo certo. A Bíblia diz: os meus tempos estão nas suas mãos. E Deus quer que acreditemos nisso. Enquanto espera, desfrute a jornada. Hebreus 10, versos 35 e 36. Diz: portanto, não abram mão da confiança de vocês, pois ela traz para você uma grande, gloriosa e rica recompensa. Você tem uma recompensa chegando. Mas sejam inabaláveis na paciência e na perseverança, para que vocês realizem e cumpram plenamente a vontade de Deus, para então receber e carregar e desfrutar ao máximo o que lhes foi prometido. Sabe, se eu lesse isso de trás para frente, eu diria: você vai receber aquilo que Deus prometeu quando estiver cumprindo plenamente a vontade dele e tiver desenvolvido a paciência e perseverança. Deus vai prover para você. Eu quero que me escute hoje. Deus, Ele vai prover para você, mas Ele quer te encontrar em fé. Em Lucas 18, do 1 ao 8, há uma história que traz esse ponto de forma muito clara. Então Jesus contou aos discípulos uma parábola para lhes mostrar que deviam sempre orar e nunca desistir. Sejam constantes e firmes na oração. E a oração nem sempre é ficar pedindo a Deus a mesma coisa de novo. Que tal se forem várias orações de ação de graças? Obrigado, Deus, por estar trabalhando na minha situação. Obrigado, Senhor, porque o seu tempo vai ser perfeito na minha vida. O que posso fazer por ti hoje, Senhor? Eu lanço meus cuidados sobre ti e não vou me preocupar com o meu problema o dia todo. Hoje eu quero servi-lo. Não precisamos fazer só orações de petições. De fato, nossas orações de gratidão e ação de graças devem superar em muito nossas orações de petição. Então ele lhes contou uma história. Numa certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com o que as pessoas pensavam. E havia uma viúva naquela cidade que continuava vindo a ele com esse apelo: conceda-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo esse juiz se recusou. Mas finalmente ele disse a si mesmo: não porque eu temo a Deus ou importe com o que os outros pensem, mas porque esta viúva continua me incomodando, farei com que ela receba a justiça. E assim então ela não mais vai atacar-me. E é assim que precisamos ser. Deus, eu não vou desistir. E o Senhor disse: ouça o que o juiz injusto disse. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Ele continuará os fazendo esperar. Se aquela mulher, ela conseguiu cansar aquele juiz injusto e finalmente ele fez o que ela queria, ele disse: o que podemos esperar que o nosso bom Deus faça por aqueles que o amam e aqueles a quem Ele ama? Eu te digo, eles vão conseguir justiça e rapidamente. Mas agora ouça: no entanto, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Então esta é a minha pergunta para você. Não importa quanto tempo espere, quando Jesus voltar, você ainda estará na fé? Veja, isso é o que eu entendi a respeito disso. Eu acredito em Deus por um monte de coisas que eu ainda não vi acontecer, sabe? Mas eu as vejo na Bíblia. E se eu as vejo na Bíblia, então eu vou continuar crendo.
E quando Jesus voltar, eu quero que ele me encontre na fé, não na dúvida e na incredulidade. Mesmo que eu não receba aquilo que estou crendo em Deus, até que eu vá para o céu, eu vou receber, cedo ou tarde. Porque Deus não é homem para mentir e, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós precisamos ter a mente da eternidade. Sabe, você é uma pessoa eterna. Se você nasceu de novo, vai viver para sempre. E não são só esses poucos anos que você tem aqui. É uma eternidade para todo sempre. Então, mesmo que você não receba o que quer aqui, confie em Deus que você vai receber. Apenas deixe encontrá-lo na fé, quando ele voltar. Salmo 31, 14 e 15. Mas eu confio em ti, Senhor, e eu digo, você é o meu Deus. Eu amo isso. Deus, eu confio em você, você é o meu Deus. Os meus tempos estão nas suas mãos. Livra-me das mãos dos inimigos e daqueles que me perseguem. Pense nisso quando Deus pediu a Noé para entrar na arca e o dilúvio estava chegando. Sabia que ele não equipou a arca com uma vela, nem um leme? Quando Noé entrou na arca, teve que se entregar ao vento, qualquer que fosse a direção que o vento soprasse, era para lá que a arca ia. E sabe, o Espírito Santo é chamado muitas vezes de vento. Quando você está confiando em Deus, tem que entregar tudo ao Espírito Santo e dizer, seja como for, ou quando você queira fazer isso, não vou me preocupar com quando ou como você vai fazer. Minha única preocupação é continuar crendo em você, continuar confiando em você. Eu acredito que é assim que Deus quer que sejamos. 1 Pedro 5,6 diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus para que no devido tempo Ele lhes exalte. O que é o devido tempo? O devido tempo é o tempo que Deus sabe que é o certo. Sabe, sempre achamos que nós estamos prontos. Ó Deus, estou pronto, estou pronta. Mas sabe, quando você estiver realmente pronto, quando for a hora certa, vai acontecer. Porque Deus, Ele nunca está errado sobre o que Ele faz, nunca está errado sobre o seu tempo. Abacuque, na Bíblia, 3, do 1 ao 3, disse, eu sei que tenho sido precipitado em falar claramente desta maneira com Deus. Eu, em meu pensamento, estarei no meu posto de observação, me posicionarei na torre ou na fortaleza e vou observar para ver o que Ele dirá dentro de mim. Então ele disse, eu vou ficar aqui e observar, vou ver o que Deus vai dizer para mim sobre essa situação. E que resposta darei como o seu porta-voz a todas estas perplexidades da minha queixa contra Ele. Ele tinha uma queixa, mas o que mais ele tinha? Uma visão. E muitos têm apenas reclamação, mas não têm uma visão para corrigir aquilo. Só querem que outra pessoa faça tudo o que precisa ser feito. E o Senhor me respondeu e disse, escreva sua visão e grave claramente em tábuas para que todo aquele que passar seja capaz de lê-las com facilidade e rapidez. Pois a visão é para um tempo determinado e se apressa para o cumprimento final. E ouça, ela não enganará ou decepcionará. Embora demore, o que significa espera, espere ansiosamente por isso, porque certamente virá e não se atrasará no dia marcado. Uau! Eu vou bater palmas para isso. Espero que você bata palmas também. Há muitas ótimas escrituras. Provérbios 3, 5 e 6 diz, confie no Senhor de todo o seu coração e mente, não confie no seu próprio entendimento. Não tente entender o que Deus está fazendo. Apenas confie que Ele está fazendo a coisa certa e que a sua vitória virá no tempo certo. Reconheça-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará os teus passos. O verso 7 diz, não seja sábio aos teus próprios olhos. Deus me mostrou que isso significa que você não deve pensar que é inteligente o bastante para administrar sua vida. Sabe, você já tentou dar conselhos a Deus? Eu já. Sabe, Deus, você poderia fazer isso. Deus poderia fazer aquilo. Quão tolos somos de pensar que Deus precisa do nosso conselho? Ele sabe o que está fazendo e vai fazer a coisa certa no momento certo.
Em Atos 1,13, quando os 120 esperavam no cenáculo a promessa do Pai, que era o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eu amo a Bíblia Amplificada. Diz que quando os 120 esperavam no cenáculo pela promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo, eles nem sabiam o que estavam esperando, eles não sabiam que seria o derramamento do Espírito Santo. Jesus apenas disse a eles: vão esperar no cenáculo até receberem a promessa do Pai, lá do alto. Eles não sabiam o que seria, mas Jesus mandou esperar e eles esperaram. Em Atos 1, verso 13, diz que eles foram lá para esperar indefinidamente até que a promessa chegasse. Essa palavra indefinidamente está apenas na tradução amplificada, mas eu amo isso. Você já decidiu que vai esperar indefinidamente? Ou já tentou colocar algum limite no tempo de Deus? Você já disse para Deus: Deus, se você não fizer isso na semana que vem, eu acho que eu não vou aguentar mais? Se não fizer isso neste mês, Deus, eu vou parar de desistir? Não fale com Deus assim. Ele deve ser respeitado e reverenciado, e precisamos dizer a Ele: Deus, não entendo o que está acontecendo na minha vida, mas sei que você entende. Sei que não importa o que eu penso, seus caminhos são os caminhos certos. Seus caminhos estão acima dos nossos. Os seus pensamentos estão acima dos nossos. E quer saber? Não importa o quão chateado você fique, Deus não mudará de ideia. Quer saber? Se você não gosta de mistério, não vai gostar de andar com Deus. Eu amo mistérios, eu amo assistir filme de mistério. Eu acho que isso faz parte da emoção da vida. Nós não sabermos tudo, sabe? E temos que esperar. E a Bíblia fala a respeito dos mistérios de Deus. Diz: o mistério de todos os tempos é Cristo em vós, a esperança da glória. Bem, pense nisso. Quão misterioso isto é, que Deus vem viver em nós. Quando você nasce de novo, Deus vem viver dentro do seu espírito. Você se torna o lar, a casa de Deus. Quem pode entender isso? Por que raios Deus gostaria de viver em alguém como eu ou como você? Mas diz que este é o mistério das eras, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós não podemos entender Deus, seus caminhos ultrapassam o entendimento. Mas Deus é bom. Deixe-me te dizer, se você ainda não conseguiu entender isso, Deus é bom. Deus é bom, sempre, o tempo todo. E o que quer que Ele faça na sua vida será a melhor coisa que você poderia ter. Deixe-me dizer algo: o seu pior dia com Jesus será melhor do que o seu melhor dia sem Ele. Confie em Deus, creia, você será mais feliz quando crer. Quando fica cheio de dúvidas e perguntas e fica sempre tentando entender tudo, isto só te deixa infeliz. Sabe por quê? Nenhum dos seus argumentos vai te dar uma resposta. Há muitas coisas escondidas em Deus e Ele vai nos revelar no devido tempo. Isaías 30, 18. Eu amo esta escritura na Bíblia Amplificada. Portanto, o Senhor espera para ser gracioso com vocês. A palavra gracioso significa bom. Então, deixe-me ler assim. Portanto, o Senhor espera para ser bom com vocês. E por isso, Ele se exalta para mostrar misericórdia para com você. Pois o Senhor é um Deus de justiça. Significa que Ele transforma o errado em certo. Bem-aventurados todos os que esperam por Ele. Bem, ninguém gosta de esperar por nada, não é? Não gostamos de esperar no supermercado, nem no consultório, nem no trânsito, nem gostamos de esperar nossas orações serem respondidas, mas todo mundo espera como nós. E qual é a chave para saber se conseguimos ou não ser felizes durante a espera? Você pode ser feliz esperando na esperança. Você espera esperando que algo de bom aconteça a qualquer momento. E sabe de uma coisa? Onde eu estou ensinando agora já é quase 13h e eu não sei o que vai acontecer no resto do dia, mas espero coisas boas. E você diz: Joyce, e se você espera algo de bom? Mas tem um problema, algum problema aparece. Bem, então vou esperar que Deus cuide disso. Eu estou cansada de dúvidas, incredulidade, miséria, preocupação e
medo. Eu vivi o suficiente para ter que lidar com tudo isso. Mesmo que não faça nenhum sentido para minha mente, eu vou crer em Deus, porque acredito que Ele não é homem para mentir. Deus irá prover tudo para você. Estou tentando edificar sua fé. Agora, se você quiser fazer sua espera ser mais longa, você pode tomar as coisas com suas próprias mãos e tentar fazer acontecer por sua conta. Mas se quiser que sua espera seja mais curta, então você precisa esperar por Ele com a atitude: Deus proverá para mim. Deus está esperando para ser bom para aqueles que esperam que Ele seja bom para eles. Esta é a essência desta escritura. Deus está esperando para ser bom para aqueles que esperam que Ele seja bom para com eles. Continue esperando que Deus faça algo de bom na sua vida. Desejamos que esta mensagem tenha fortalecido sua fé e te lembrado que não importa quanto tempo tenha se passado, Deus cuida de você e as suas promessas nunca falham. O vídeo de hoje nos mostrou que mesmo quando a espera é longa, podemos escolher confiar em Deus e continuar acreditando que Ele sempre estará presente para nós. Lembre-se, esperar em Deus não é em vão. A providência de Deus vem no tempo certo, e enquanto esperamos, Ele está trabalhando em nossas vidas. Continue acreditando, continue esperando, porque Deus é fiel. Senhor meu Deus, agradecemos porque o Senhor nunca falha e cuida de cada um de nós. Pedimos que o Senhor fortaleça nossa fé, enquanto esperamos por Tuas promessas, e que nos dê a coragem de continuar acreditando, mesmo quando a resposta parece demorar. Que possamos confiar que o Senhor sempre virá por nós. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Que Deus abençoe sua jornada de fé e te dê forças para continuar. Até o próximo vídeo.